continuidade do tratamento. E para quem tem interesse, temos estudos permanentes, informações também passam na recepção. Também temos o atendimento fraterno, acontece todos os sábados, a partir das 4h30, com agendamento na recepção. E o encontro da juventude também aos domingos, quinzenalmente às 9h30, matrículas abertas para todos os jovens. Vamos fazer a nossa leitura inicial e logo em seguida a nossa prece. Capítulo 68 do livro Minutos de Sabedoria de Torres Pastorino. Tenha fé em seu corpo físico e esteja certo de que todos os seus órgãos funcionarão perfeitamente. Pensando assim, você ajudará a sua própria saúde. Acredite no poder renovador da vida em você. Afaste o pensamento da velhice. Deus está dentro de você. Renove sua saúde por uma respiração perfeita e jamais aceite a ideia de doença e de sofrimento. Deus age sempre em seus benefícios. Pedir a todos que se sentem mais confortáveis possível, fechar os olhos sem se desejar, agradecer a Deus por este momento de prece, de amor, pedir para os amigos espirituais abençoar nosso amigo Estácio, logo em seguida para a leitura do Evangelho. Agradecer também por estarmos sempre aqui buscando o melhoramento espiritual e o nosso melhoramento moral. Que assim seja, graças a Deus. Capítulo 4, versículo 25, a melancolia, que é o que nosso amigo Estácio vai falar agora. Então, boa noite a todos. Mais uma vez, nós estamos aqui hoje, primeira vez desse ano que eu mais no Evangelho. E como é de praxe, a gente vai fazer o estudo de duas questões do Livro dos Espíritos, a 60 e a 61. Aí está lá no capítulo 4, princípio vital, seres orgânicos e inorgânicos. Na questão 60, Kardec, ele indaga aos espíritos. É a mesma força que une os elementos da matéria nos corpos orgânicos e nos corpos inorgânicos? E os espíritos respondem: sim, a lei de atração é a mesma para todos. Aí sobre essa questão a gente pode ter um entendimento que todos os seres orgânicos e inorgânicos, eles são constituídos do princípio vital espiritual. E para que eles possam chegar no nível que a gente já está, de espíritos ainda em tratamento, buscando a evolução, a gente tem que passar por uma série de transformações, passar por vários setores que a lei divina nos permite para que a gente possa ir evoluindo. E aí nessa questão, o Kardec faz uma observação. Os seres orgânicos são aqueles que têm em si mesmo uma fonte de atividade íntima que lhes dá a vida. Eles nascem, crescem, reproduzem-se por si mesmos e morrem. Esse é o caso de nós, seres humanos, dos animais, das plantas. Nós que somos seres orgânicos, a gente passa por todas essas fases para que a gente possa ir evoluindo e
continuando aqui, são providos de órgãos especiais para a realização dos diferentes atos da vida e que são apropriados às suas necessidades para sua conservação. Compreendem os homens, os animais e as plantas. Os seres inorgânicos são todos aqueles que não têm vitalidade, nem movimentos próprios, e se não se formam senão pela agregação da matéria. Aí esses tipos de seres são os minerais, a água, o ar e outros tipos de seres que talvez ainda não chegou ainda no nosso conhecimento, por conta da nossa inferioridade. Às vezes o homem acha que já tem um certo conhecimento através da ciência, e a nossa consciência ela não é capaz ainda de conseguir suportar todos esses conhecimentos que existem nas leis divinas. E na questão 60, eu vou fazer aqui o Espírito Miramês faz um complemento também sobre essa questão. Ele comenta da seguinte forma: as divisões dos seres são inumeráveis no reino da terra, contudo, eles encontram existindo com a mesma força espiritual de Deus. As divisões dos reinos são escalas, onde cabe a cada um existir e viver do modo que a sua constituição comporta, pelo despertar de valores existentes na gravidade das eras. Então, falando sobre os minerais, todos nós, hoje espíritos ainda imperfeitos, nós passamos pela fase mineral, que vem lá do átomo, aí se torna um ser unicelular e se transforma num mineral. Aí do mineral, a gente, passando dessa fase do mineral, a gente vem e vai para a fase vegetal. E da fase vegetal, onde a gente vai tendo as sensações e conseguindo adquirir algumas virtudes, nós vamos para a fase da animalização, que é a fase animal, e com isso a gente vai tendo os nossos instintos de sobrevivência, os nossos instintos, para que a gente possa, quando chegar nessa fase que a gente está, que é a fase hominal, nós já ter passado por todas essas fases. São milhões e milhões de anos até que a gente chegue no espírito do ser humano. E para que a gente possa viver nessa nossa evolução, nós temos todos que passar por todas essas fases. E aqui continuando: classificam-se na Terra por seres inorgânicos, aqueles que não têm movimentos próprios, tais como os minerais, a água, o ar e etc. Assim nos diz o Livro dos Espíritos. Entretanto, esses seres que têm uma grande atividade interna, a vida em seu interior é sobremaneira grandiosa, dirigida igualmente por leis espirituais que regulam e fazem crescer todas igualmente para alcançar e serem criações de Deus. O Espírito passa por uma fieira interminável para alcançar a razão, atributo que veio se transformando nesta viagem por leis que ativam e regulam as qualidades da alma. Então, para que a gente possa adquirir a nossa razão, a gente vem passando por todos esses setores da natureza: fase mineral, fase vegetal,
fase animal, e aí depois os arquitetos e engenheiros divinos, os anjos que cuidam dessa nossa transformação, eles modelam o nosso espírito para que a gente possa encarnar como homens. E daí a gente vai, aos poucos, vivendo vida após vida e tendo essas várias transformações que o ser humano vai passando para o seu melhoramento e seu aprimoramento aqui na Terra. E depois, nessa evolução, a gente vai para outros mundos, aqueles mundos perfeitos, mundos que são considerados mundos felizes. E aqui na questão 61, Kardec pergunta aos espíritos: existe alguma diferença entre a matéria dos corpos orgânicos e aquela dos corpos inorgânicos? E os espíritos respondem: é sempre a mesma matéria, porém, nos corpos orgânicos, ela está animalizada. Então, nessa questão, ele vai falar sobre os inorgânicos. Eles ainda não conseguem obter a razão, como a gente viu agora há pouco na questão 60. Eles não conseguem ver, ter a razão. Eles vivem para ir evoluindo de forma que a espiritualidade vai conduzindo aquele ser minúsculo. E aí, na questão 61, o Espírito Miramês, ele comenta dessa forma: há diferentes estados da matéria, dependendo do grau que ela se encontra na pauta de ascensão. Entretanto, em se buscando o princípio, ela é a mesma em qualquer lugar, e que foi chamada a servir. O agente ideador de todos os corpos que buscam a perfeição é, pois, o movimento. As forças se intercruzam em um campo formado pelo cinetismo e formam corpos diferentes, com diferenciação na própria matéria. Essa é a riqueza das coisas que foram estabelecidas pelo grande arquiteto do universo. Então a gente vê que os seres inorgânicos, eles vão também passando por essa fase evolutiva, e quando eles vão se tornar os seres orgânicos, assim como nós, pessoas, como as plantas, como os animais, eles vão passando fase após fase e vão se automodelando para que eles possam, enfim, chegar a serem espíritos encarnados para buscar o seu melhoramento de forma concreta e tentar buscar sair dessa fase e ser espíritos primitivos. E aqui continuando, os corpos orgânicos e inorgânicos mostram alguma diferenciação no que toca à sua presença. Todavia, os seus fundamentos é a mesma matéria primitiva a obedecer ao tempo, à força da gravidade e ao agente universal que encontra campo de afinidade na profundidade do seu selo e ali ativa outros movimentos, objetivando o despertamento dos valores em que tudo existe, doados pelo amor daquele que nos deu a própria vida. Devemos saber que toda matéria é visitada por fora e por dentro, por esse agente universal.
Entretanto, nos corpos que já mostram maturidade e que passam a ser corpos orgânicos, ele encontra coesão, animalizando a própria matéria e dando aspectos de mais vida. Esse agente divino é que faz surgir o movimento próprio, caindo o corpo na classificação de outro reino, que é dos corpos orgânicos. Então, com o passar de todas essas fases que o nosso espírito vai passando, quando ele vai ser animalizado, depois de passar pela fase animal, ele vai tendo os instintos e vai tendo a própria razão para conseguir evoluir de forma mais benéfica, de acordo com a sua evolução. Então, sobre as questões, por enquanto era isso, e aí a gente vai passar agora para o nosso Evangelho, lá no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E a gente vai falar hoje de um item que ele é bem curtinho, bem simples mesmo. Vai falar sobre a melancolia. E aí a melancolia a gente vê, pode entender, que é algo que todos nós a gente tem esses momentos, assim, daquele momento de tristeza, aquele momento assim que a gente se sente às vezes só. Muitas vezes a gente fica assim pensando, será que vai fazer alguma diferença se eu estiver aqui ou não? Será que eu estou contribuindo com alguma coisa aqui onde eu estou, nesse mundo? Porque assim, está passando uma tristeza tão grande dentro de mim, na minha mente, que eu não consigo compreender e me explicar o que está acontecendo. E aqui nesse item, a gente no item 25, começa dessa forma: sabeis porque uma vaga tristeza se pode apoderar por vezes dos vossos corações e vos fazer da vida tão amarga. É o vosso espírito que aspira à felicidade e à liberdade, e que mesmo preso ao corpo que lhe serve de prisão, extenua-se em vãos esforços para dele sair. Então, como o nosso espírito ele está aprisionado a essa matéria, que um dia ela vai se libertar, e aí o nosso espírito vai retornar para o plano espiritual. Nós, quando espíritos desencarnados, nós temos, dependendo do nosso grau de evolução, ou quando a gente está naquele trabalho, naquela busca para tentar reencarnar, com certeza a gente está num lugar bom. E aí a gente fica imaginando, o nosso espírito ele tem aquela vontade, tem aquela certa vontade de estar daquela mesma forma, naquela felicidade, como se fosse uma felicidade plena, só que por enquanto ela é uma felicidade relativa, que nós ainda não conseguimos chegar nessa felicidade absoluta. E aí o nosso espírito ele fica tendo esses estímulos e tendo aquelas, como se fossem umas visões das vidas anteriores e do tempo que ele está ali no plano espiritual, vivendo numa boa. E aí quando chega aqui para testar as suas virtudes, as suas imperfeições, aí o espírito ele fica naquela necessidade de querer se desvincular. E aí às vezes a gente vê que em algumas das vezes acontece até a questão do suicídio. A pessoa fica com aquela tristeza tão forte que aí, como a gente acabou de falar, a pessoa diz assim: eu acho que não vai fazer muita diferença se eu tirar minha própria vida agora,
e aí eu vou voltar para de onde eu vim. Lá tava, acho que estava melhor, lá talvez eu estava sendo mais cuidado. E aqui parece que as coisas não estão dando do jeito que eu achei que fosse ser. Não está dentro do padrão ao qual ela veio fazer. E aí continua desse item. Mas vendo que são inúteis, cai no desencorajamento, e o corpo, suportando sua influência, a languidez, o abatimento e uma espécie de apatia se apoderam de vós e vos achais infelizes. Aí com isso, com os pensamentos que às vezes a gente vem a ter sobre essa inutilidade nossa mesmo, de que não está fazendo muita diferença aqui na Terra, que as pessoas parecem que não olham para a gente da forma que a gente merece, que a gente não está tendo toda aquela atribuição necessária, aí a pessoa cai na tristeza, na melancolia, e é uma coisa que a gente tem que se desprender quando tiver nesses momentos de tristeza, de aflição, de medo. A gente tentar se apegar com Deus, com o nosso Criador, com Jesus Cristo. E aqui, quando fala nessa primeira parte aqui, Jesus, ele quem veio e deu a vida por cada um de nós, para que a gente não possa, de forma alguma, tentar cair nessas armadilhas, nesses sentimentos ruins, porque nós viemos para adquirir virtudes, constituir coisas boas e construir coisas boas também no mundo. Só que muitas vezes assim, a nossa mente, por ser ainda um pouco frágil, bem fragilizada ainda, nós conseguimos ter esses pensamentos ruins, e hoje em dia a gente vê que essa questão da melancolia é muito comum nesses casos de depressão, as pessoas que sofrem de depressão, de síndrome do pânico, todas essas doenças que hoje em dia a gente vê que está aparecendo, são aquelas pessoas que vivem com a melancolia, e aí muitas vezes ela não busca se melhorar, não busca algo para que ela possa sair daquela coisa ruim. Aí no outro parágrafo fala assim: crede-me, resiste com energia, e essas impressões que enfraquecem vossa vontade, essas aspirações para uma vida melhor, são inatas no espírito de todos os homens, mas não as procureis nesse mundo. E atualmente, quando Deus vos envia seus Espíritos para vos instruírem sobre a felicidade que vos reserva, esperai pacientemente o anjo da libertação, que deve vos ajudar a romper os laços que mantêm vosso espírito cativo. Aí nessa parte aqui, ele fala um pouco da morte, porque se às vezes a gente está naquela tristeza profunda, na melancolia, a gente se sente inútil, como ele diz aqui, a gente fica naquela apatia de se achar sempre infeliz, uma pessoa infeliz, não encontra a felicidade, mas a doutrina espírita ela nos ensina que aqui a gente vai ter momentos felizes, somente. E a felicidade a gente só vai ter quando a gente chegar nos mundos felizes. E aí quando ele fala aqui que os Espíritos vêm nos instruir, são os nossos mentores, os anjos guardiões, os nossos Espíritos amigos, que eles vêm naquele momento que a gente está ali de fraqueza, eles vêm ao nosso encontro para nos intuir a sair daquele momento ruim e tentar levantar a cabeça
e persistir nessa vida. Porque se nós vimos para cá, nós temos um planejamento reencarnatório. Nós não viemos só para trabalhar, para constituir família, para comer, para dormir. Todos nós temos um propósito, temos uma missão em nossas vidas. E às vezes a gente não sabe ainda qual o propósito que a gente veio fazer aqui. E aí, assim, os Espíritos eles nos instruem a buscar essa felicidade dentro das coisas boas, na prática da caridade, da fraternidade, fazer o bem com todas aquelas pessoas, mesmo até aqueles que a gente ou eles nos consideram como inimigos, como pessoas assim que não têm um laço afetivo muito bom. E aí Deus ele envia esses anjos para que eles possam nos auxiliar. E aí quando ele fala aqui do anjo da libertação, ele fala de quando vai chegar o período da nosso desencarne. Aí o nosso espírito ele vai se libertar e ele vai deixar de ser cativo aqui na Terra. E aí vai se libertar. E dependendo do nosso comportamento aqui na Terra, aí a gente pode ser que vá para um lugar melhorzinho, pode ser que vai passar por um lugar assim um pouco afetulento, que a gente depois vai querer se arrepender e dizer assim, podia ter ficado lá mesmo, naquela pendanga, mas eu preferi vir, acabei fazendo a escolha errada. Aí continuando, lembrai-vos de que tendes a cumprir durante vossa prova na terra uma missão, de que não suspeitais, seja em vos devotando a vossa família, seja cumprindo os deveres que Deus vos confiou. Aí aqui fala sobre, às vezes quando a gente vem dentro de uma família, ou a gente vem para auxiliar, ou muitas vezes a gente vem para ser auxiliado dentro daquela família. E assim, poucas as vezes a gente pode ter vindo em missão, não somente com a família, mas com uma cota de espíritos, uma cota de pessoas para a gente ajudar. Não precisamente de forma material, mas sim nessa parte espiritual, auxiliando, conduzindo a prática do bem. E aqui continuando, e se no curso dessa prova e desempenhando vossa tarefa, vedes os cuidados, as inquietações, os desgostos se precipitarem sobre vós, sede fortes e corajosos para os suportar, afrontai-os francamente, eles são de curta duração e devem nos conduzir para perto dos amigos que chorais, que se regozijaram com a vossa chegada entre eles, e vos estenderão os braços para vos conduzir a um lugar onde os desgostos da terra não têm acesso. Aí quem faz essa parte da melancolia é François de Geneve Bordeaux. Aí aqui nessa parte ele fala que quando a gente resolve retornar e a espiritualidade vê que a pessoa não está muito feliz aqui na Terra, aí eles preferem fazer essa retirada do espírito. E aí quando a gente chega do lado de lá, está lá um monte de espírito também, tudo arrependido de não ter praticado bem, não ter conduzido as suas provas da forma que era para ser. Porque quando a gente vem lá para cá, a gente faz todo aquele parâmetro, dizer assim, não, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E aí quando chega do lado daqui, esquece totalmente o foco da vida. E aí faz outras coisas e muitas vezes termina caindo nessa melancolia. Então,
para a gente finalizar, porque esse item é bem curtinho, fica aqui o convite para que a gente, quando estiver nesses momentos de sofrimento, de tristeza, que a gente possa pegar o Evangelho, possa pegar, se tiver em casa, uma Bíblia, ou qualquer livro edificante, que fale sobre Deus, fale sobre Jesus Cristo, para que a gente possa fazer uma leitura e buscar tirar toda aquela sensação ruim, aquele pensamento ruim de nossas vidas, para que a gente possa levantar a cabeça e prosseguir com essa nossa caminhada. Então, eu queria agradecer a todos e boa noite. Boa noite de novo. Primeiramente, agradecer ao Estácio por essa palestra, que foi um momento de aprendizado e que você continue nessa jornada, Estácio. Sempre, Este caminho de luz. Fechar os olhos, assim desejar. Agradecer a espiritualidade amiga por este momento, essa palestra bendita de aprendizado, de paz, e também para que possamos ser orientados e acompanhados pela espiritualidade até em casa, para que possamos receber uma limpeza espiritual nas nossas casas. Que assim seja, graças a Deus. Podem ir para o passe agora, ali na recepção, e para as pessoas que estão assistindo online, vai ter disponibilizado nos stories o passe virtual. Boa noite.